Olá, irmãos queridos, que prazer enorme estar convosco mais uma manhã para nós orarmos ao nosso Deus. Em todas as manhãs, eu, pastor Anchieta Carvalho, estarei orando com vocês. Em todas as manhãs, os salmos. Hoje, nós oraremos o Salmo 11 e nós desfrutaremos deste salmo que fala sobre a confiança inabalável no Deus soberano. Eu quero me unir a você nesse momento e eu quero pedir que você agora com reverência, com temor, você abra o seu coração e medite na letra deste salmo. Eu farei a leitura, depois nós estaremos orando juntos. Este salmo foi escrito pelo rei Davi e entregue ao mestre de canto do templo para ser cantado. Diz assim a palavra de Deus: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Amém. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, ao meditar neste salmo, nós vamos compreender algo que é tão importante. Aprendermos a confiar em Deus em meio à crise. Davi escreve em um momento em que ele enfrenta os seus adversários, que agiam de forma sorrateira, armavam ciladas contra ele. Seus conselheiros o exortam a fugir, a escapar, para salvar a vida. Mas Davi responde firme, com a fé no Senhor. No Senhor me refugio. É uma declaração de uma dependência total da soberania de Deus. Uma confiança plena no Deus a quem ele servia. Amados irmãos, aqui nós vemos uma confissão de um coração de um homem que conhece o caráter de Deus, o Deus soberano, inclusive sobre a maldade dos ímpios e sobre as aflições dos justos. Deus não está distante nem alheio, amados. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o trono nos céus, isto é, o trono que governa a nossa vida, ele está assentado. Esta é uma visão magnífica de Deus. Ele governa e examina os corações, ele prova os justos, ele abomina o ímpio, e no tempo certo Deus executa a justiça. Nada foge ao seu controle. Essa convicção, amados, é o alicerce que há no nosso coração. Deus vê, Deus opera, Deus age, Deus está ouvindo você. Davi não minimiza o perigo. Ele sabe que os ímpios armam emboscadas para ele e que as fundações da ordem parecem até abaladas, mas ele rejeita o medo, porque a estabilidade do justo não depende das ciladas que armam, da ordem externa, mas do trono de Deus que está firme para todo sempre. A justiça divina é um tema central nos Salmos. O Senhor ama a justiça, e isso é consolo e advertência a todos os seus servos. Aos ímpios haverá juízo, mas os justos, esses verão a glória, verão a face do nosso Deus. Eu farei uma aplicação, eu espero que ela fale profundamente ao seu coração. Quando os alicerces da nossa sociedade parecem ruir, ética, verdade, justiça, e os conselhos que ouvimos são foge, desanima, né? O Salmo 11 nos mostra o seguinte: olha para cima. O nosso refúgio não está nos montes, não está nas estratégias humanas ou nas garantias que as pessoas podem nos dar. O nosso refúgio está em Deus, está no trono, onde está assentado o Todo-Poderoso. Ele reina, ele vê, ele prova os corações e no fim, os retos verão a sua face, amados irmãos.
Essa verdade nos enche de alegria e faz com que permaneçamos firmes, confiantes, e a nossa força é o Senhor, porque Ele nunca muda, Ele é fiel. Mesmo que o mal pareça por algum tempo triunfar, Deus é o justo juiz que fará justiça. E eu quero orar com você a esse Deus soberano, a esse Deus que é justo, a esse Deus que em tempos de incertezas, quando as estruturas ao nosso redor parecem até desabar, Deus fortalece a fé daqueles que lhe pertencem, porque cremos na soberania dele. Nós não fugimos senão unicamente para os braços dele. Nós descansamos nele porque ele é o nosso refúgio seguro, amados. Deus prova o coração, é verdade. Mas Deus nos livra do medo, da incredulidade, para termos um caráter firme, arraizado na palavra de Deus. Que a esperança de ver a face do Senhor sustente você e a mim. Que os dias mais obscuros nós possamos esperar em Deus. A nossa vida, quem reina, aquele que reina nos céus, é quem rege a nossa vida. Essa é a nossa segurança, amados irmãos. Esse é o nosso prazer. Amados irmãos, ainda veremos a face do nosso Deus. É assim que este salmo encerra. É assim que este salmo, escrito pelo rei Davi, ele encerra dizendo: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Que promessa bendita, amados irmãos. Nós sabemos que por mais que enfrentemos problemas aqui na terra, resta-nos uma esperança gloriosa, a esperança de estarmos para sempre com ele. E em breve isso acontecerá. Eu creio que em breve nós ouviremos o Senhor chamar a cada um de nós. Que coisa maravilhosa, que coisa profunda é sabermos que ele é o nosso amparo na terra, é saber que nós temos refúgio nele aqui na terra, mas em breve nós veremos ele face a face. E a Bíblia diz: assim como ele é, nós o veremos, e nós também teremos o nosso corpo abatido transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os olhos deles estão sempre atentos. Os olhos deles estão postos nos filhos dos homens. Os olhos deles estão postos sobre estes que amam o Senhor, sobre estes que clamam a Ele, a estes que reconhecem e que Ele é a nossa esperança e a nossa força. Amados irmãos, o nosso Deus é o justo juiz. Ele ama a justiça. E Ele fez uma promessa a todos os seus servos: veremos a sua face. É maravilhoso isso, não é? Eu acho que essa é uma esperança, a maior esperança que nós podemos ter. No Senhor me refugio. Como é que você está hoje? Você precisa fugir como pássaro para os montes, conforme diz o verso 1 deste Salmo 11? Davi se sentia exatamente assim, como pássaro. Mas ele não fugia, senão unicamente se refugiasse. Unicamente ele se refugiava em Deus. Ele escreve este salmo em lutas, em provas. Você percebe que as lutas que Davi viveu, todas elas foram transformadas em orações. Essas orações, resultado de momentos de aflição que ele viveu, hoje nós podemos orar como ele orou. E ainda que os nossos problemas estejam nos cercando, nós estamos como ele, crendo no Deus soberano, que é o nosso Deus. Feche seus olhos, porque a maldade dos ímpios, ela não pode prevalecer. O nosso Deus é o justo juiz, e ele zela e vela por você. Creia. Ainda que você esteja aflito agora, ainda que você esteja amargurado, Davi tinha uma visão altíssima de Deus. Ele entendia: Deus governa, Deus examina os corações, Deus prova os justos, mas Deus abomina o ímpio, e no tempo certo Deus haverá de executar juízo. Isto é, Deus tem um controle absoluto de tudo em suas mãos. Feche seus olhos,
Ore comigo. Deus soberano, eu me uno agora aos meus irmãos. Eu não sei quais problemas que os afligem, mas eu peço ao Senhor que o Senhor entre com a providência, que o Senhor entre nos lares e que as aflições, sejam elas quais forem, que eles vejam a mão do Senhor agindo, que eles sintam nesta manhã, Senhor, a força que há em Ti, o poder que revigora, o poder da Tua palavra, a Tua presença conosco, Senhor. Ah, meu Deus, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força. Em Ti nos refugiamos. Somos fracos, é verdade, mas Tu és forte. E dentro do fraco habita um Deus que é forte. Aleluia ao Teu nome. Entra com a providência, Senhor, nos lares. Há muitas pessoas sofrendo. E eu te peço, meu Deus, que Tu enxugues as lágrimas e Tu consoles os corações aflitos. E eles creiam e saibam, como Davi, que Tu és o refúgio, o alto refúgio, e que a seu tempo Tu haverás de julgar com justiça e equidade. E aqueles que pertencem ao Senhor ainda verão a Tua face. Aleluia ao Teu nome, porque esta é a maior esperança que temos em nosso coração. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Que nesta manhã nós nos refugiemos em Ti. Que nesta manhã nós desfrutemos intensamente da Tua presença. Para que este dia seja um dia abençoado. Para a glória e louvor do Teu nome pedimos. Em nome do Salvador eterno Jesus. Assim oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus continue sustentando você. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por gentileza. E envie esse vídeo e os demais que você for assistindo, envie para seus conhecidos. Eu peço a você que me ajude a propagar o Evangelho. Vamos fazer um momento de, não apenas de oração, mas de proclamação do Santo Evangelho. Que muitas pessoas estejam nesse momento, que às vezes Deus permite aflição em algumas pessoas para resgatá-los. E que nós sejamos instrumentos de bênção ao usarmos a palavra de Deus. Que Deus operacionalize nestes que estão distantes o poder desta palavra para restaurá-los, para consolá-los, para fortalecê-los e, mais do que tudo, para que Deus se revele a eles e eles o conheçam e desfrutem da presença dele. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te sustente, um excelente dia. Forte abraço. A paz do Senhor.